Muito bem, pessoal. Hoje vamos aprender sobre enzimas. Se vocês se lembram da nossa última unidade, sabemos que as enzimas são um tipo de proteína, e que seu monômero é chamado de aminoácido, certo? Portanto, dedique 1 minuto e, com base no que aprendeu na última unidade, veja se consegue se lembrar de algumas das funções das enzimas, nas proteínas. Depois, falaremos especificamente sobre as enzimas. Portanto, número 1. As enzimas constroem ou quebram outras moléculas. Essas moléculas sobre as quais as enzimas atuam são chamadas de substratos. Se você olhar aqui, esse substrato começou como uma coisa verde, e veio e se ligou a essa enzima aqui em algo chamado sítio ativo. Portanto, as enzimas são muito importantes porque aceleram as reações químicas, diminuindo a energia de ativação necessária para armazenar uma reação. Portanto, se você observar esses gráficos, o gráfico à esquerda, em rosa, é uma reação normal, Não há nenhuma enzima presente. Portanto, você tem esse reagente. E, em seguida, tem essa grande quantidade de energia de ativação, que então pode, uma vez alcançada, a reação acontece. Se você olhar para a direita, no entanto, nesse gráfico verde, verá que a enzima agora está presente. Por causa dessa pequena energia de ativação. Essa curva aqui é muito menor do que a que vimos no lado esquerdo. E como essa energia é menor, a reação pode ocorrer mais rapidamente. E você tem o mesmo produto. Nesta imagem. Vamos rotular isso. A primeira coisa é essa coisa azul bem aqui. Essa é a nossa enzima. E na parte superior, temos o substrato. Então, esse substrato virá e se ligará à enzima, em algo chamado de sítio ativo, certo? Uma vez ligado, vamos chamá-lo de complexo substrato-enzima. Portanto, o substrato da enzima está ligado entre si. Isso reduziu a energia de ativação. O que as enzimas fazem, lembre-se, é quebrar as moléculas. Portanto, seu produto será 2, menor. Às vezes é um menor. Depende realmente da reação, mas você terá algum tipo de produto que é menor do que a molécula de substrato, original que entrou. A enzima, se você notar, não se esgota. Portanto, o substrato mudou, mas a enzima está totalmente bem como está. Assim, um substrato se liga à parte da enzima chamada sítio ativo, que acabamos de rotular. E é muito importante. Que seja o tipo certo de enzima para o substrato certo. Portanto, ela está formando esse complexo de substrato enzimático bem aqui. E então, novamente, se você observar aqui, substrato, entra, ele é ligado à enzima. Nesse caso, os substratos também estão ligados entre si. E nesse caso, você está realmente construindo algo, certo? Portanto, depende muito mesmo da reação, embora muitas vezes ela quebre partículas ou moléculas. As enzimas são proteínas, certo? Portanto, há 4 coisas. Número 1, elas são proteínas. Sabemos que as proteínas vêm de muitas fontes alimentares, certo? Então você pode comer feijão, pode comer carne, pode encontrá-las em algumas nozes, e queijo, leite, coisas assim. A segunda coisa é que as enzimas são catalisadores. Elas aceleram as reações químicas. Diminuindo a energia de ativação. Portanto, o azul é não catalisado, não há enzima presente. Mas o vermelho é quando há um catalisador para acelerar a reação. A terceira coisa, lembre-se da imagem anterior, é que as enzimas são reutilizáveis. Elas permanecem inalteradas em uma reação. São usadas repetidas vezes. E, por fim, elas são específicas. Portanto, se você notar em todas essas imagens, as enzimas e os substratos foram realmente como peças de quebra-cabeça que se encaixam muito bem. Também chamamos isso de modelo de chave e fechadura. Portanto, há situações muito específicas, nas quais um substrato específico e uma enzima específica trabalham juntos. Um exemplo muito comum de uma enzima é uma chamada lactase, que decompõe a lactose, como é encontrada no leite e, em sorvete de leite, outros. Qualquer produto realmente lácteo. Se você já ouviu o termo intolerante à lactose, é porque essa pessoa não produz a enzima lactase para quebrar a lactose do leite. Portanto, se você tem lactase, o que você realmente tem é essa enzima, que a lactose vem e se liga ao sítio ativo, e vai quebrar a lactose em 2 moléculas de açúcar menores. Uma é chamada de glicose, a outra é chamada de galactose. Portanto, se você for intolerante à lactose,
você pode tomar algo chamado lactato, que é basicamente apenas fornecendo a você a enzima lactase para que você possa comer laticínios. E então, esse lactato ajuda seu corpo a decompô-lo. A pepsina é outro exemplo comum de enzima. Ela é produzida no estômago e ajuda a quebrar muitas proteínas. Está bem. Portanto, ela faz parte dos nossos sucos gástricos. Este, gástrico, se refere ao estômago e, portanto, estará lá, quebrará a proteína e o alimento que comemos e nos ajudará a digerir melhor. Outro exemplo de enzimas encontradas na digestão. É a chamada amilase. Se você se lembra da atividade com biscoitos que fizemos, falamos sobre a amilase. Ela é encontrada na saliva e decompõe o amido. Portanto, o amido é um carboidrato grande, moléculas, ligadas entre si. Portanto, um polímero, e a amilase vai quebrá-lo em moléculas de açúcar menores. A maneira de saber que algo é uma enzima é que muitas vezes termina com o sufixo -ase. Portanto, há vários exemplos aqui. Digestão de carboidratos. Portanto, você verá amilase salivar, amilase pancreática, maltase. Proteína, digestão. Há algumas. Nem todas terminam em -as. Portanto, a pepsina e a tripsina não terminam. Mas as peptidases terminam. Isso é cloral. Nuclease, para ácido nucleico. Lipase para gorduras. A outra coisa que temos de saber é que atividade enzimática só pode realmente acontecer em condições específicas, ideais. Portanto, um fator realmente importante é a temperatura, na qual a enzima está funcionando. Portanto, se estiver muito quente ou muito fria, a enzima não funcionará adequadamente, ou talvez nem funcione. A outra coisa é o pH, e faremos uma atividade de pH em breve. Mas certas enzimas só funcionarão em determinadas condições de pH. Portanto, algumas delas funcionam muito bem em condições muito ácidas, como as enzimas usadas para a digestão, mas, outras funcionam melhor em condições mais, básicas ou alcalinas. A concentração também é importante. Portanto, a acidez de um composto específico, também afetará o funcionamento de uma determinada enzima. Bem, portanto, se for muito ácido, pode não funcionar. Também vai se referir à concentração do substrato. Portanto, se eu tiver muitos substratos para uma determinada enzima, então ela não vai realmente aumentar sua produtividade, porque essas enzimas simplesmente não são capazes de acompanhar a quantidade de substrato. Portanto, até certo ponto, isso aumenta a taxa de Creigson, reação. Mas, uma vez que você atinge muitos substratos, ela não faz nenhuma mudança. Portanto, você verá que esse gráfico realmente se estabiliza. Então, há uma palavra específica, um vocabulário que você precisa conhecer. Quando falamos de calor extremo ou frio extremo, pHs extremos, tanto na extremidade alta quanto na baixa, e quando as enzimas estão fora dessas faixas e estão passando por condições extremas. Essas enzimas fazem algo chamado desnaturação. E a desnaturação significa que ela realmente se decompõe e começa a mudar de forma. Então, lembre-se de que dissemos que as enzimas e os substratos funcionam em um modelo de chave e fechadura, portanto, eles se encaixam muito bem. Quando as enzimas desnaturam, sua forma muda e o substrato não se encaixa tão bem ou não se encaixa mais. Assim, as enzimas não funcionam. Uma enzima desnaturada não pode mais funcionar porque o local ativo mudou de forma. E ela não pode mais fazer seu trabalho de quebrar ou construir substratos. Portanto, esse é o fim de nossas anotações sobre enzimas. Você pode ir em frente e passar para a próxima atividade.